Quantos creem que a palavra de Deus é viva e eficaz? Amém, queridos? A palavra de Deus é viva e ela sempre vem de encontro, às necessidades do nosso coração, do nosso espírito, da nossa alma. E o Espírito Santo sempre vem para vivificar a palavra no nosso interior. Portanto, é importante que nós estejamos numa atitude assim como Samuel, falou, ele disse assim, falou ao Senhor, fala que o teu servo ouve. Que tenhamos essa atitude diante da palavra do Senhor, amém, queridos? Que possamos estar dizendo, Deus, fala comigo, toca o meu coração com a tua palavra. Eu peço que você abra para acompanhar comigo a leitura da palavra em Êxodo, capítulo 13, Êxodo, capítulo 13, onde faremos a leitura dos versos 17 e 18, depois 21 e 22. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. 21. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Aleluia. Queridos, nós vemos nesses versículos assim, vemos a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, o poder de Deus sobre o seu povo, a proteção do Senhor sobre o seu povo. Nós somos o povo de Deus. Eu e você fazemos parte do povo separado, escolhido pelo Senhor para o servir, para andar com Ele na sua presença. Podemos aprender alguma coisa através desses versículos lidos, e vamos caminhar através da palavra para que sejamos edificados pelo Senhor nesta noite. Aqui a palavra fala do momento em que o povo estava sendo libertado do Egito pelo poder de Deus e sendo conduzido em direção à promessa a tomar posse da terra de Canaã. E aqui um fato interessante diz que o Senhor não os conduziu pelo caminho mais perto, podemos dizer pelo caminho mais fácil, Deus não os conduziu pelo caminho mais perto, Deus os conduziu pelo caminho do deserto. Aqui a palavra fala sobre Deus dando uma direção ao povo que aparentemente parecia menos confortável, uma direção menos confortável. Mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito na direção que Ele estava dando para a nação de Israel. Muitas vezes não entendemos os caminhos de Deus, muitas vezes não entendemos o agir de Deus nas nossas vidas, muitas vezes não entendemos os planos de Deus para o nosso viver, não é verdade? Comigo acontece assim, não sei se com você, mas creio que também, Muitas vezes não entendemos as direções que Deus nos dá. Muitas vezes achamos mais complicado, mais difícil. E às vezes realmente é. Quantos já viram que às vezes os caminhos de Deus são meio difíceis? Amém? Agora, nós precisamos sempre compreender e entender
e crer firmemente na fidelidade do Senhor, de que Deus é fiel. E Deus, sem dúvida, tem, ainda que nos pareça, né, que Ele está nos conduzindo por algo mais difícil, momentos mais difíceis, nós precisamos sempre entender, Deus é fiel. Amém? Deus é fiel, Deus me ama, Deus tem um propósito sobre a minha vida, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Deus, sem dúvida, Ele vai estar comigo no meu caminhar. Deus vai estar nos dias me cobrindo com a sua graça, com o seu poder, com a sua proteção. E à noite também, né, a sua coluna de fogo estará sobre a minha vida, à minha frente, me conduzindo, me dando direção, me protegendo dos inimigos. Sem dúvida, Ele vai me levar a conquistar o propósito que Ele tem para a minha vida. Amém, queridos? Ele vai me conduzir ao seu propósito. É muito importante entender que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Em Isaías capítulo 55, versículo 8, a Bíblia diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quantos podem dizer amém? Então, sem dúvida nenhuma, nós não podemos, muitas vezes, alcançar, a maioria das vezes, né, alcançar o pensamento de Deus, né, exatamente o que Deus tem planejado em algumas situações da nossa vida, mas nós precisamos confiar no seu amor, na sua graça e na sua fidelidade sobre as nossas vidas. Quantos podem dizer: a fidelidade de Deus está sobre mim? Amém? Levante a sua mão e diga: a fidelidade do Senhor está sobre a minha vida. Aleluia! Precisamos sempre declarar isso em todo o tempo, né? No nosso caminhar diário, no nosso caminhar, nós precisamos sempre estar declarando: a fidelidade do Senhor está sobre mim, a graça do Senhor está sobre mim, a graça de Deus tem se renovado sobre a minha vida. Deus vai dirigir os meus passos para que eu alcance o propósito que Ele tem para a minha vida. Você pode dizer amém? Aqui nós vemos que Deus os levou pelo caminho do deserto em direção ao mar. Irmãos, se nós olharmos o mapa, nós vamos perceber que era como se Deus estivesse levando, quando olhamos naturalmente, olhamos e pensamos, né, com a mente natural, nós vamos perceber, vai nos parecer que Deus estava levando o seu povo a uma arapuca. Sabe o que é arapuca, não? Todos sabem o que é arapuca? Sabe, né? Estava levando uma situação sem saída, naturalmente falando, sem propósito, não faz sentido. Quando você pega o mapa, né, você vê que há um caminho mais fácil, há um caminho mais perto para chegar a Canaã, há um caminho mais perto que circunda o mar, né? Mas Deus não, Deus faz com que o seu povo vá em direção ao mar. E aí nós vamos para a palavra e começamos a entender o porquê Deus fez isto. Além, né, do propósito de Deus manifestar o seu poder, realizar os seus milagres, manifestar ainda mais o seu amor pelo povo de Israel, havia também algo que Deus queria produzir e realizar na vida de cada um dos israelitas.
Deus queria trabalhar em suas vidas, Deus queria trabalhar no coração deles, Deus queria trabalhar na mente deles, Deus queria levá-los a experimentar não apenas o poder de Deus, os milagres de Deus, mas também o poder restaurador, transformador, santificador do Espírito de Deus em suas vidas. Amém? E aí nós vamos em Deuteronômio 8, você anota, depois você confere. Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 a 3, e depois o verso 16. Deuteronômio 8, 2 a 3, depois verso 16. Onde diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E aí o verso 16, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Quantos creem que os caminhos de Deus sempre, no final, nos leva para o bem? Amém, queridos? Os caminhos de Deus sempre, no final, nos conduzem para o bem. Alguém disse, né, no final dá tudo bem. E se não está tudo bem é porque não chegou no final ainda. Realmente faz sentido isto. Nós vivemos vários momentos em Deus. Nós temos várias experiências durante a história da nossa vida. E cada momento vivido é um caminho percorrido. Amém? É um caminho que estamos percorrendo. Tem começo, meio e fim. E aí nós precisamos entender esta verdade, né, de que se ainda não está bem é porque não chegou no fim. E durante o percurso, o Deus Todo-Poderoso estará conosco. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias. Diga comigo assim: todos os dias. E o que quer dizer todos os dias? Todos os dias o Senhor prometeu estar conosco. Então, em cada experiência que temos, né, Deus vai realmente nos levar a alcançar o seu propósito na nossa vida. Agora, quantos já viram um caminho no deserto? Querido, você pode até fazer um caminho no deserto. Primeiro ventinho que dá, já era. Não é verdade? Já era. Não tem caminho no deserto. Né? As areias se movem em todo o tempo, né? Aos movimentos do vento. As areias estão mudando de lugar a todo momento. E aí Deus diz que levou o povo pelo caminho do deserto. Agora o texto que lemos em Deuteronômio 8, 2 a 3 e depois o 16, fala por que Deus enviou o povo através do deserto. Em primeiro lugar, nós vemos, só para entendermos melhor, né, para lembrarmos esses detalhes, deserto na Bíblia fala sobre provações, fala sobre tratamentos e disciplinas de Deus em nossas vidas, fala da obra de Deus no nosso coração. Através dos desertos pelos quais passamos, o Senhor prova o nosso coração. Prova, amém, querido, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas motivações. Deus, não apenas isso, mas Deus nos ensina a depender inteiramente dEle. Nos ensina a vivermos pela fé. Amém? A vivermos inteiramente pela fé.
Agora, quando não percebemos este agir de Deus, quando estamos vivendo um momento de deserto na nossa vida. Quantos aqui já viveram um momento de deserto na vida? Quantos estão vivendo? Quantos acham que vão viver ainda? Pela fé, levanta a mão. No mundo tereis aflições, então você pode levantar a mão, certamente você vai ter um desertinho na tua vida. Mas, queridos, não se desespere, o Senhor vai estar contigo em todo o tempo. Amém? Então nós precisamos perceber isso, para que não nos tornemos murmuradores. Nós conhecemos a história e sabemos que uma geração toda se perdeu no deserto. Irmãos, uma semana foi o tempo que eles levaram do Egito até Canaã, até Cádiz Barneia, os limites da terra de Canaã, uma semana. Mas porque eles não creram, em Deus, eles passaram 40 anos no deserto. Sabe, eu e você não fomos criados para vivermos no deserto. Amém? O deserto não é a minha habitação, o deserto não é o meu lar. O deserto não é o lugar da minha permanência, é o meu lugar de passagem. Passando pelo deserto. Amém? Eu estou passando por momentos de deserto. Deus tem um propósito. E eu preciso ter um coração quebrantado e contrito e sensível para perceber, né, a obra de Deus, a obra que Ele pretende fazer na minha vida, no meu coração, através dos desertos. Não é mesmo, pastor Gustavo? Pastor Lara, vocês passaram um deserto aí mais ou menos, não é verdade? Há um tempo atrás. Mas vocês podem dizer, Deus estava conosco. Amém? O Senhor cumpriu um propósito na nossa vida. Amém, queridos? Porque nós acompanhamos e sabemos. E eles passaram pelo deserto e saíram mais abençoados, mais fortalecidos. Amém? Mais cheios de fé no Senhor, que esteve com eles e os protegeu e os guardou em todo o tempo. Eu usei o exemplo dos irmãos, mas tantos aqui, né? Passaram por momentos e estão passando. Mas, irmãos, Deus tem sempre um propósito na nossa vida. E nós precisamos ter uma atitude correta no nosso coração, não sermos murmuradores. Quando murmuramos, estamos agasalhando no nosso coração, na nossa alma, a incredulidade. A incredulidade. Nós estamos nos tornando incrédulos diante da palavra, das promessas de Deus. Mas quando nós, no meio ali no caminhar do deserto, nós louvamos a Deus, adoramos a Deus, nós dizemos, Deus, eu não entendo o que eu estou passando, eu não consigo entender essa situação, mas eu bem sei em quem eu creio. Amém? Eu sei em quem eu creio, eu conheço a Tua palavra, eu sei da Tua fidelidade, eu sei do Teu amor, eu sei do Teu propósito sobre a minha vida. E eu confio que o Senhor vai cumprir o Teu propósito na minha vida. E eu vou passar neste deserto e vou chegar lá no fim mais abençoado. Amém? Tomando posse da herança que Deus tem para a minha vida. Quantos podem dizer amém? Como nós vimos, o deserto era para poucos dias na vida de Israel. Poucos dias. Vimos, a história nos fala, 12 dias chegaram às portas de Canaã. Contudo, por causa da murmuração e da incredulidade, eles, por 40 anos, ficaram caminhando pelo deserto. A Bíblia diz que Moisés conheceu os caminhos de Deus. No capítulo 33 de Êxodo, anota, versículos 13 e 14.
O Salmo 103, verso 7, você anota também. Esse Salmo 103, verso 7 diz assim, que enquanto Moisés conheceu os caminhos de Deus, o povo de Israel apenas conheceu as suas obras. Então Moisés conheceu, em meio ao deserto, ele conheceu os caminhos de Deus. E aí, o texto que vamos ler agora é Êxodo 33, versículos 13 e 14. Êxodo 33, verso 13 e 14, diz assim: peço que me mostre o seu caminho, o caminho que devo seguir, para que eu conheça melhor o Senhor e ande de maneira que lhe agrade. O Senhor respondeu: eu mesmo irei com você e lhe darei sucesso e paz. No verso 19, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Queridos, Moisés estava no deserto, mas ele sabia, Deus tem um caminho para mim. Amém? Deus tem um caminho. Eu estou no deserto, estou nessa situação difícil, no meio de um povo murmurador, né? Mas eu tenho confiança. Eu sei que Deus tem um caminho para mim no meio do deserto. Deus tem um caminho para mim no meio do deserto. E Deus falou: eu mesmo irei com você e lhe darei sucesso e paz. Queridos, quantos podem dizer: Deus está comigo? Amém? Deus vai estar comigo em todo o tempo e me dará paz e sucesso no meu caminhar. Amém? Levante a sua mão e diga: eu creio que o Senhor estará comigo em todo o tempo, em todo o caminho, e Ele me dará paz e sucesso no meu caminhar. Aleluia, glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é digno. Aleluia. Querido, Deus sempre tem um caminho para os seus filhos. Deus sempre tem um caminho para o seu povo. No meio do deserto, Deus tem um caminho para você. No meio das lutas, tribulações, dúvidas da vida, diante das provações, Deus sempre tem um caminho para nós. Um caminho fala de direção, fala de propósito, fala de destino. Amém? Então eu não estou caminhando à toa, eu não estou caminhando sem propósito, eu estou caminhando firmado na palavra de Deus, nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem para a minha vida. Então eu estou caminhando em confiança aquilo que Deus tem feito e vai fazer na minha vida. Quantos podem dizer amém? Isaías 43, versículos 16 a 20. Isaías 43, 16 a 20. A palavra diz assim: diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova que já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que para que proclamasse o meu louvor. Aleluia. Então aqui a palavra de Deus, voltando um pouquinho, né? Quando nós falamos que parecia ser uma arapuca, Deus conduzindo o seu povo, né, em direção ao mar, nós sabemos que Deus fez um caminho no mar. Amém, queridos?
Deus não apenas tinha um caminho para o seu povo no deserto, mas Deus também tinha um caminho para o seu povo no mar. E este caminho que fez com que o povo atravessasse a pé seco e alcançasse a outra margem, esse mesmo caminho foi o caminho de destruição de todo o exército, todo o poder do Egito. Então Faraó, os seus soldados, todos os seus carros, todo o seu aparelhamento de guerra foi destruído pelo poder de Deus ali no Mar Vermelho. Então nós vemos que o caminho que era de bênção para o povo de Israel se tornou o caminho de destruição para o inimigo. Amém, queridos? Então, é sempre assim, quando você está passando um momento difícil, Deus vai realmente abrir um caminho para você. E na medida que você entra por esse caminho e anda na confiança ao Senhor, na confiança à sua palavra, Deus vai trazer a vitória sobre a tua vida, a vitória contra os teus inimigos. Amém? Tudo aquilo que se levanta contra a sua vida será subjugado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Então, aqui a palavra de Deus que Ele fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. E aí ele fala assim, para que eles se esquecessem do passado, Ele fala assim, até no deserto, vou abrir um caminho e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo. Queridos, quando passamos um deserto e temos um coração de fé, de confiança na palavra, confiança e fé no Deus que é fiel sobre nós, quando estamos passando num deserto e estamos declarando a palavra de Deus sobre a nossa vida, trazendo à memória as promessas do Senhor sobre nós, certamente nós veremos surgir águas no deserto. Amém, queridos? Deus fará brotar rios, riachos no ermo, E há um outro texto que ele fala que vai trazer lagoas no deserto, lagoas no deserto e riachos no lugar ermo. Então Deus vai manifestar a sua graça, manifestar o seu poder no meio da tribulação, no meio da luta. E eu queria animar você, a luta que você está passando, a tribulação que você está passando, tenha uma atitude de fé, declare que Deus é fiel, que Deus está com você, que a palavra de Deus está sobre a tua vida, e que o Espírito Santo vai fortalecer o teu coração, renovar a tua vida, para que você passe pelo deserto, e ali mesmo você vai provar das águas, da graça, do amor, do cuidado de Deus sobre a tua vida. Amém, queridos? Vamos beber das águas do Senhor, lá onde é tudo seco, onde você fala, olha, está ruim, mas Deus está comigo, o Espírito Santo está comigo, as águas do Senhor vão trazer refrigério sobre a minha vida. Amém? Eu quero animar o teu coração nesta noite, em fé, e que você tenha uma atitude profética diante da situação que você está passando, da situação de dificuldade, de luta, de necessidade, de provação, que você tenha uma atitude profética. Amém, queridos? Crendo em Deus, crendo que o Senhor vai trazer a vitória sobre a tua vida, nesta situação de dificuldade. Oséias 2,14 diz assim, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Sabe, há coisas que Deus nos fala de uma maneira muito particular, de uma maneira profunda, em lugares assim, no momento da dificuldade, no momento da tribulação. Se nós temos um coração sensível para Deus, certamente Deus vai falar conosco. Deus vai
tocar a nossa vida de uma maneira especial. Salmo 107, verso 35. Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos e a terra seca virasse fontes de água. Salmo 78, 52 diz: mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Hoje nós ouvimos a palavra, né, de que o Senhor é o sumo pastor e Ele está no meio das suas ovelhas. E aqui nós vemos a palavra dizendo que Ele fez com que o seu povo saísse como um rebanho e os guiou pelo deserto. Saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Quantas ovelhas temos aqui do Senhor? Todos digam... Mé. Ovelhas do Senhor. Amém? Aleluia. Isaías 43, de 1 a 2. Diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sabe, queridos, aqui está falando que Deus tem um caminho no meio do fogo, no meio da água. Amém? Deus tem realmente o livramento, a proteção, o cuidado, o suprimento no meio da luta, no meio da adversidade. Nós temos que crer nisto. Muitas vezes nós entramos em desespero, nos falta paz, nos sentimos perdidos em meio a situações, porque não estamos declarando isto. Deus está comigo. Amém? Ele está me protegendo, Ele vai cuidar da minha vida, Ele vai suprir a minha necessidade, Ele vai realmente me dar o livramento. Então, quando nós temos essa atitude, nós somos fortalecidos no nosso coração, nós somos guardados em fé no nosso coração, e aí nós podemos passar por aquele momento com alegria ainda, né? Amém? Amém? Quantos já provaram isso? De você se alegrar. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Deus que me liberta, no Deus que me salva, no Deus que me supre. Eu estou passando essa situação, mas Deus vai manifestar o seu poder, e eu vou provar os seus milagres na minha vida. Aleluia. Amém, queridos? Os desertos da nossa vida têm dois propósitos, nós estamos falando sobre isto, e eu queria novamente destacar. Os desertos da nossa vida têm dois propósitos. Primeiro, fazer uma obra no nosso coração, operar uma obra na nossa vida interior. Amém, queridos? Realmente provar o nosso coração em relação a Deus, a nossa fidelidade em relação ao Senhor. Mas tem um propósito também de manifestar os milagres de Deus na nossa vida. Você pode crer? Quando você está numa situação que não tem escape, não tem, naturalmente falando, solução, não tem o que fazer, você olha para o céu e pode confiar, Ele tudo pode. Amém? Ele tudo pode. Então você vai declarar isso, né? Naquela situação. Olha, eu não sei, não posso, mas Deus é poderoso para me libertar, curar, restaurar, trazer o livramento para a minha vida. Salmo 18, 30, 32 e 36. Salmo 18, 30, 32 e 36.
Diz assim: o caminho de Deus é perfeito, as suas promessas sempre se cumprem. O Senhor é como escudo, protege perfeitamente quem se esconde nele. Ele me dá força e prepara o caminho por onde eu ando. E aí completa dizendo: preparaste um caminho largo para mim, e assim os meus pés não tropeçaram. Amém, queridos? Quantos podem fazer para você trazer para você essa palavra? Dizendo: o caminho de Deus é perfeito. Eu estou passando deserto, eu estou numa situação difícil, mas o caminho de Deus é perfeito. Amém? Deus vai cumprir o seu propósito na minha vida. Então, ele diz: o caminho de Deus é perfeito, as suas promessas sempre se cumprem. Sabe, irmãos, eu tenho promessas que na minha vida e no meu ministério, que já fazem décadas. Muitas promessas se cumpriram, muitas, mas ainda muitas para se cumprir. E eu todo dia declaro: as promessas de Deus vão se completar e se cumprir plenamente na minha vida. Amém, queridos? Um dia eu preguei falando que a espera faz parte do pacote, né? Amém, queridos? Faz parte do processo. Às vezes eu fico pensando, né, que as dificuldades é o propósito para Deus te chamar mais perto. Amém, queridos? Chamar mais perto. É ovelhinha com a perninha quebrada, com o bracinho na tipóia. Já viu a ovelhinha com o bracinho na tipóia? A ovelha doentinha é para chegar mais perto do pastor. Amém, queridos? É para chegar mais perto do pastor. Então Deus às vezes nos leva por situações assim, para nos atrair mais perto dele, para ele cuidar de nós de uma maneira muito mais pessoal e intensa. Você pode dizer amém? Ele me dá força e prepara o caminho por onde eu ando. Aleluia. Naum, não 2, é Naum. Naum 1:3. Você anota? Por que eu falo muito assim, você anota? Porque é importante você depois conferir, ler, né? Meditar naquilo que foi falado. Naum 1:3 diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então nós vimos que Deus tem um caminho no deserto. Deus tem um caminho no mar para conduzir o seu povo e levá-lo a alcançar o seu propósito. Mas aqui diz que o Senhor tem um caminho também na tormenta e na tempestade. Na tormenta e na tempestade. Você pode crer nisso? Quando o vento estiver soprando forte, né? Então, eu estava vendo lá aquele problema lá nos Estados Unidos, tornado, né? Um tornado absurdo, aquele vento a 200 quilômetros por hora ou mais, uma chuva intensa. O profeta aqui está dizendo: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Amém? Então, sabe, queridos, precisamos realmente nos mover em fé. Então, se estamos passando situações assim, nós temos que dizer: Deus tem um caminho no meio desta tempestade. Deus tem um caminho no meio deste vento forte. Deus tem um caminho no meio deste ciclone, né? Fugiu o nome aí de novo. Tornado. Né? Deus tem um caminho para mim. Amém, queridos? Deus tem um caminho para mim no meio da tormenta e da tempestade. Sabe,
palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Isso quer dizer que a nossa vida deve ser marcada por uma vida de fé, uma vida de confiança. Amém, queridos? Quantos aqui creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos creem que as milhares de promessas que estão na Bíblia são para o seu povo? Quantos creem que Deus tem um lugar, né, de vitória para a tua vida, um lugar em que você vai alcançar a vitória sobre as situações que você vive na tua vida? Amém, queridos? Deus tem. E nós precisamos colocar o nosso coração em fé, sempre, em todo o tempo, na palavra de Deus. O tempo todo, declarando as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Deus sempre tem um caminho para nós. Quando o povo chegou diante do mar, diante daquela que parecia Arapuca, né? E aí estavam ali diante do mar, acossados, né, pelo inimigo. Faraó com seus exércitos atrás, o povo, né, buscando o povo de Israel para destruí-lo. E eles olham, ali não tem escape. Dos lados estão os montes, atrás o exército de Faraó, e à frente está o mar. Agora, o que é mais interessante é que começam a clamar a Deus, né? E aí Moisés ora a Deus, e Deus fala para ele: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Agora a pergunta aí marchar para onde, Deus? Não é verdade? Quantos já se sentiram assim? Lugar que você fala, tem que ir, mas não sei para onde. Não sei como. Estavam diante do mar, montanhas do lado, Faraó por trás. Deus, o Senhor está mandando marchar como? Mas a Bíblia diz que no momento em que Moisés toca com o cajado lá, com a vara no mar, e começa a entrar no mar, o mar se abre, um caminho se faz no meio do mar, e o povo caminha em vitória. Amém, queridos? Até o outro lado. E aquilo que parecia destruição para o povo de Israel, se torna destruição para o inimigo. Aleluia! Porque Deus é tremendo e fiel para as nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu queria terminar dizendo que Deus sempre tem um caminho para os seus filhos. Amém? Deus sempre tem um caminho para os seus filhos. Tem um caminho no deserto, tem um caminho no mar, tem um caminho, aonde mais? No meio da tempestade, no meio da tormenta. Diga assim comigo: Deus sempre tem um caminho para aqueles que o servem. Amém, queridos? Deus sempre tem um caminho para o seu povo. E nós precisamos realmente crer nisto e estar a cada dia, diante das dificuldades, dizendo: eu confio em Deus. Eu sei da sua fidelidade, do seu poder. Amém? E aí, permitir que esse caminho pelo qual Deus nos levou, seja o caminho do deserto, seja o caminho do mar, seja o caminho da tormenta, que nós possamos ter aquele coração: Deus, trabalha na minha vida, usa este momento, usa esta tormenta, usa este deserto, usa esta dificuldade para trabalhar no meu coração, amém? Para realmente aperfeiçoar a minha vida, para me levar a ser alguém que crê plenamente em Ti e que não permite que a incredulidade venha ocupar espaço. Mas eu te louvo, Senhor, porque eu confio em Ti.
Eu sei da tua fidelidade. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai fazer com que esse deserto, este mar, esta tormenta, sejam bênção para a minha vida. Amém? Então Deus quer fazer isto. Ele quer trabalhar na nossa vida. Ele quer nos levar a vencer as dificuldades da nossa vida. E Ele quer realizar milagres no meio dos mares e desertos pelos quais passamos. Amém? Então, quando você estiver passando um deserto, aproveita bem. Não despreze esse momento. E diga: Senhor, trabalha aqui. Trabalha na minha vida. Trabalha profundamente em mim. Amém? Trabalha no mais profundo do meu coração. Prova, Senhor, a minha vida, mas produz os teus milagres. Amém? Mostra-me o teu caminho e leva-me a alcançar a vitória que o Senhor tem para mim. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo continue a falar no nosso coração.